análise filosófica sobre a influência da mídia na sociedade. E qual foram as últimas palavras aí deste comunicador? As últimas palavras dele. Você lembra? Ele disse: ele não sabe, a análise filosófica diz que não sabe se a influência da mídia é para melhor ou para pior. E você? O que você diria? Hein? Hã? Até pelo próprio vídeo dá para perceber que não traz uma influência positiva. Tá? Infelizmente, a influência ela tem sido negativa na vida das pessoas. Mas não se pode negar que a mídia influencia na vida das pessoas. Isso não se pode negar, que a mídia tem um poder de persuasão, um poder de convencimento muito grande sobre a vida das pessoas. Isso não se pode negar. Tá? Imagine se a mídia estivesse nas mãos certas. Infelizmente, a mídia está nas mãos erradas. Tá? Até mesmo as igrejas, as ditas igrejas, que são detentoras aí, donas, né, de rede de televisão, infelizmente não estão usando de forma adequada esse instrumento. Tá? Qualquer instrumento pode ser utilizado para o bem ou para o mal. A mídia de fato tem um grande poder. Estou falando sobre este assunto porque quero falar sobre, na verdade, uma mensagem que é a mensagem mais importante, que existe em todo o universo. Mas antes vamos ler a palavra de Deus aqui, Romanos capítulo 1. Peço que você abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 1. E nós vamos ler até o versículo 17. Romanos capítulo 1, de 1 a 17. A palavra de Deus diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência ou fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, e que Deus é quem sirva em meu Espírito no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco o que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois que sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu
e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Incline sua cabeça, por favor, uma palavra de oração. Deus eterno, grandioso e poderoso Senhor, estamos na Tua presença nessa noite, Deus. E queremos, ó Pai, pedir ao Senhor que nos ajude para que a Tua palavra seja compreendida e a Tua palavra seja praticada, meu Deus. A Tua palavra seja aceita em cada coração, meu Deus. Abençoa esta igreja, meu Deus. Sei com essa igreja em todas as suas lutas, em todas as suas batalhas. Abençoa a Tua igreja, Deus. Sabes que no momento ela se encontra sem um líder humano aqui, um pastor, um líder espiritual humano que possa conduzi-la, assim como o Senhor tem, ó Deus, em Sua palavra designado pastores e mestres para cuidarem do Teu rebanho. Mas nós colocamos esta necessidade diante de Ti, ó Deus. Rogamos que em breve o Senhor envie para esta igreja aquele homem que está no Teu coração, aquela família, ó Deus, que o Senhor deseja que seja a líder espiritual deste trabalho aqui, Deus. Abençoa os Teus servos, irmãos que estão perseverando aqui nesta obra. Abençoa os irmãos que estão na liderança no momento, ó Deus. Usa-os como instrumento nas Tuas mãos. Também, querido Deus, nós pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite através da Tua palavra, o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, nós queremos compartilhar este tema aqui com os irmãos, que diz que o Evangelho é a mensagem mais extraordinária do universo. Certo? Nós vamos observar 3 razões deste texto aqui que nos mostram que o Evangelho é a mensagem mais extraordinária do universo. Infelizmente, a mídia, com todo o seu poder, tem sido usado, a maioria das vezes, para destruição, para trazer não felicidade, mas para trazer tristeza, amargura, dor, sofrimento aos corações. Mas o Evangelho, irmãos, ele é diferente de tudo o que o homem possa criar. O Evangelho, ele é de fato a mensagem mais extraordinária, a mensagem mais importante que alguém pudesse veicular através da internet, qualquer outro meio de comunicação. Mas infelizmente a mensagem do Evangelho ela tem sido esquecida, ela tem sido deixada em último plano ou em plano nenhum, ela tem sido rejeitada. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo tem sido rejeitada, infelizmente, pelas igrejas, infelizmente pelo mundo, tá? Tem rejeitado o Evangelho, que é a mensagem mais extraordinária do universo. Vamos ver a primeira razão que o Evangelho é a mensagem mais extraordinária do universo. Primeira razão, por sua origem. A origem do Evangelho. Qual é a origem do Evangelho? A origem do Evangelho é Deus. A origem do Evangelho é Deus. O Evangelho se origina em Deus. O que é o Evangelho? Se eu fosse perguntar, todos com certeza poderiam responder o que é o Evangelho. As boas novas de que Cristo salva o pecador. Isto é, então, o Evangelho cuja origem é Deus. O apóstolo Paulo, começando essa carta, ele procura se apresentar à igreja de Roma, da qual ele era desconhecido. Ele nunca havia estado em Roma, não conhecia a igreja de Roma, os romanos também não o conheciam, exceto alguns amigos que Paulo já havia feito, mas não havia estado em Roma, não conhecia aquela igreja e o apóstolo Paulo então procura apresentar-se àquela igreja através dessa carta. E ele começa chamando a si mesmo de servo de Jesus Cristo. Quando Paulo usa esse termo aqui,
ele não está se desvalorizando. Não é aquele sentido grego de serviçal, de alguém que fazendo serviços então inferiores. Não. Na verdade, o apóstolo Paulo, quando ele usa esse termo servo aqui, ele está dizendo que ele tinha uma chamada de Deus, assim como Moisés também, e outros profetas do Antigo Testamento. Ele está dizendo que ele é um servo de Deus, na mesma categoria que foi Moisés, ou qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Ele está dizendo que tem uma chamada divina para o ministério. Ele está colocando as suas credenciais diante daquela igreja, apresentando as suas credenciais diante da igreja de Roma. Por isso ele diz que ele então é servo de Jesus Cristo. Ele é então um apóstolo de Jesus, chamado para ser apóstolo. Apóstolo significa representante, alguém que é enviado com uma missão, um representante. Ele então entendia, compreendia que era um representante do Senhor Jesus Cristo, porque o próprio Cristo havia chamado para ser o seu representante, levar o Evangelho onde? Diante de pequenos e diante também de grandes, até diante de reis. O apóstolo Paulo deveria levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele que antes havia sido um perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo, agora se torna o servo de Cristo para levar a mensagem de Deus, o Evangelho, ao mundo inteiro. Tá? E o apóstolo então continua dizendo aqui no versículo 2, que este Evangelho, ele foi outrora prometido por intermédio dos seus profetas. Os profetas de Deus prometeram o Evangelho nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, o profeta Isaías e tantos outros profetas falaram a respeito do Evangelho, falaram a respeito do nascimento. O profeta Isaías falou a respeito do nascimento de Cristo, falou a respeito do sofrimento do Senhor Jesus Cristo, falou a respeito também da morte de Cristo e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, prometido pelo Senhor, prometido por Deus, através dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Algo diz, olha, o Evangelho tem uma origem, e a origem do Evangelho não é humana, a origem do Evangelho é divina, ele vem de Deus. O Evangelho é algo que nenhum homem poderia criar. Outro dia eu ouvi alguém dizendo que a Bíblia foi feita pela Igreja Católica. Não sei se vocês já ouviram alguém dizendo isso. A Bíblia foi feita pela Igreja Católica no Concílio de Nicéia. Não, queridos. A Bíblia, a própria Bíblia toda é de origem divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Evangelho não é uma mensagem que um homem poderia inventar, poderia criar, porque o Evangelho é contrário ao homem. O Evangelho é diferente de tudo aquilo que o homem é. Então vamos considerar a segunda razão. Segunda razão por seu conteúdo. O conteúdo do Evangelho mostra que o Evangelho é a mensagem mais extraordinária do universo. O conteúdo do Evangelho. O que diz o Evangelho? Qual é o conteúdo do Evangelho? O apóstolo Paulo diz que este Evangelho fala de quem? Fala de quem? O Filho, com respeito a seu Filho. O conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo. O conteúdo do Evangelho é Cristo Jesus. Estou ouvindo ninguém dizendo amém aí. Tá? O conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo. Ele é o conteúdo do Evangelho. O Evangelho diz respeito a quem? A
Jesus, o Filho de Deus, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. O que Paulo quer dizer com isso? Ele está falando aqui, irmãos, da encarnação de Cristo, de quando Cristo se tornou um ser humano. E ele veio através da descendência de Davi. Porque Deus havia prometido a Davi que no trono de Davi nunca faltaria um descendente que ocupasse o seu trono. Deus fez essa promessa a Davi. E aí, lá na descendência de Davi, nasce o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Ele se tornou um ser humano. O Evangelho fala de Deus, da segunda pessoa da Trindade, se tornando um ser humano. E por que era necessário que ele se tornasse um ser humano? Por quê? Para nos representar diante de Deus. Um animal poderia nos representar diante de Deus? Sim ou não? E lá no Velho Testamento não eram como os animais? E os animais não eram apresentados diante de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim? E agora? Como é que fica? Mas lembra que o autor de Hebreus vai dizer que sangue de touros e de bodes não pode o quê? Remover os pecados. Ele não diz isso? Que o sangue de touros e de bode não pode remover pecados. E como é que funcionava então no Antigo Testamento? Aquele sangue daquele animal, ele como que apenas cobria o pecado na vista de Deus. Mas cobrir não é a mesma coisa de remover. É? Não. Cobrir uma coisa, remover é outra coisa. O sangue do Senhor Jesus Cristo pode remover o quê? Pecados. Remover, pode lavar, tirar os nossos pecados. Por isso havia uma necessidade de que a segunda pessoa da Trindade, Jesus, se tornasse um ser humano, nascendo como ser humano para poder nos representar diante de Deus, nos representar de forma completa, de forma total diante de Deus. O animal, lá no Antigo Testamento, tinha que ser um animal sem defeito. Não era assim? Um animal sem defeito, que deveria ser apresentado diante de Deus. Por que sem defeito? Porque esse animal sem defeito, ele apontava para o sacrifício superior, para o sacrifício de Jesus Cristo. Aqueles sacrifícios eram inferiores, mas o de Cristo é superior. Portanto, amados, o Evangelho, o conteúdo do Evangelho é Cristo. E Cristo feito carne. Cristo se fazendo homem para poder nos representar diante de Deus. Você sabe por que você é pecador? Você sabe por que você peca? Por que você é pecador? Você sabe? Por quê? Porque alguém te representou lá no passado. Quem foi esse representante? Como era o nome dele? Hein? Adão. Eva não. Por incrível que pareça. Adão. Certo? Foi só quando Adão comeu o fruto que aconteceu o quê? Que abriram-se os olhos de ambos. Adão era o nosso representante lá no Éden. Aquela atitude de Adão condenou a todos nós. Todos nós fomos condenados na desobediência de Adão. Todos nós. O apóstolo Paulo também, né? Ele diz que pela desobediência de quantos homens? De quantos? Apenas um. O pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Agora, este é o primeiro Adão, aquele lá do Éden, feito da terra, terreno. Mas então veio outro Adão que não é da terra, um Adão que veio das alturas, que veio dos céus. Este segundo Adão, ele nunca pecou. Este segundo Adão,
Foi tentado de todas as formas, mas foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, meus amados, vejam, o Evangelho fala de Cristo se tornando um Adão, de Cristo se tornando o segundo Adão, para poder nos resgatar dos nossos pecados, para poder nos representar diante de Deus. Aonde? Lá na cruz do Calvário. Eu merecia estar lá. Nós merecíamos estar ali. Cristo veio e morreu em nosso lugar. Por isso foi necessário que ele se tornasse um ser humano. O Evangelho fala de Deus, Cristo se tornando um ser humano, para poder nos representar ali na cruz do Calvário. Mas os versículos seguintes dizem: e foi designado Filho de Deus com poder. Quando? Ele diz aqui: segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Com a ressurreição dos mortos, ficou claro, ficou patente, não havia mais nenhuma dúvida agora, de que aquele que foi crucificado, aquele que foi sepultado, também que ressuscitou ao terceiro dia, este é o Filho de Deus. Muitos outros tinham vindo antes de Cristo. Muitos outros chegaram dizendo: eu sou o Cristo. E Jesus diz: todos que vieram antes de mim são o quê? Ladrões e salteadores. Tá? Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, porque haviam outros vindo dizendo que era o Cristo. Fizeram seguidores. Alguns imaginavam: esse é o Cristo. Aí lá na frente o que acontecia? Alguém matava, sepultava, e ressuscitava. Eles não ressuscitaram dentre os mortos. Mas Jesus veio e ressuscitou dentre os mortos. O Evangelho, o conteúdo do Evangelho, por isso que ele é a mensagem mais extraordinária do universo, porque o conteúdo do Evangelho é Cristo. Cristo que veio, se tornou homem, se tornou carne para nos representar diante de Deus. Cristo que também foi morto, porém ressuscitou dentre os mortos, e foi daí para frente chamado de Filho de Deus, foi designado Filho de Deus. Muito bem, vamos passar para terceiro, perdão. Tem dificuldade ali, mas vai já aparecer pronto. Terceira razão pela qual o Evangelho é a mensagem mais extraordinária do universo. Terceira razão qual é? Seu efeito, o efeito do Evangelho de Deus. O efeito do Evangelho. Qual é o efeito do Evangelho? Vamos ver aqui. Diz aqui, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o quê? O poder de Deus para o quê? Salvação. O primeiro efeito do Evangelho que aparece aqui é a salvação. O que significa salvação? Existe salvação física, mas também existe salvação espiritual. Salvação significa aquela libertação, tá? Libertar, salvar, significa livrar de ir para o inferno. Isto significa salvação. O Senhor Jesus Cristo veio, meus amados, com este propósito, salvar o pecador. Tá? Então, ele nos diz, o apóstolo Paulo, que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que... Quantos creem aqui? Quantos creem? Olha só, obrigado. Então veja, se você crê no Evangelho, qual é o efeito, qual foi o efeito dele em sua vida? Diga assim: eu sou salvo. Diga: por Jesus Cristo, única e exclusivamente salvo por Jesus Cristo. O efeito, irmãos, do Evangelho é salvar o pecador. Por quanto tempo?
Por quanto tempo? Para sempre. Para sempre. A salvação de Jesus Cristo, os dons de Deus são irrevogáveis. E a salvação é um dom, é um presente de Deus para o pecador. A salvação não é algo que se mereça. Não, ninguém merece a salvação. Ele é gratuita. É um dom de Deus para o pecador. O efeito do Evangelho é salvar aquele que crê, aquele que confia. O resultado dele é a salvação do pecador. Mas ainda aparece aqui um outro efeito também, um outro resultado do Evangelho, que é a justificação. Justificação. O que significa justificar? Aqui o texto diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Veja, existe a justiça de Deus, e justiça de Deus se contrapõe à justiça de quem? Do homem. Mas veja, a justiça do homem, não estou falando aqui da justiça humana, vamos fazer uma diferença entre as duas. O que é a justiça humana? Né? Justiça humana é lá do tribunal, certo? Jurídico e tal, está resolvendo os problemas lá, certo? Alguém cometeu um crime, vai ser julgado lá e tal. Esse aí não é a justiça humana. Mas a justiça do homem, o que significa isso? É aquele pensamento, aquela ideia de que eu poderei me justificar através das minhas obras, que eu poderei fazer algo para compensar os meus pecados. Essa é a justiça que está na mente do ser humano. Não é assim que pensam as religiões, não é isso que ensinam as religiões, que a pessoa poderá fazer boas obras, fazer coisas boas, ou até deixar de fazer coisas erradas e assim se justificar diante de Deus? Sim ou não? Sim. Agora você vê aqui do lado, tem ali um martelinho que é chamado de malhete. Você já viu esse martelo em algum outro lugar? Onde é que a gente vê isso? Aqui do lado. Tá? Esse martelo não está simbolizando aqui a justiça humana, não. Está simbolizando aqui a justiça de Deus. Nesse caso aqui, certo? Veja como é que vai funcionar, ou como é que funciona uma coisa. Quem é o nosso acusador dia e noite diante de Deus? Quem é? Quem é que nos acusa dia e noite diante de Deus? Quem é? Hein? Satanás. Ele nos acusa dia e noite diante de Deus. Quem é que intercede diante de Deus lá no céu por nós? Quem é? Hein? Senhor Jesus Cristo. Seu ministério, então, diante do Senhor Deus, intercedendo por nós. Imaginemos, irmãos, aqui um tribunal, não humano, mas divino, onde Deus é o juiz. Deus o juiz. Satanás, o promotor, o advogado de acusação. E Jesus, o advogado de defesa. Como é que você acha que Jesus poderá defender a sua causa? Com base no que Jesus poderia defender a sua causa? Será que Jesus poderia provar que nós somos inocentes? Hein? Jesus pode provar que eu sou inocente? Pode? Sim ou não? Não. Jesus não pode provar que eu sou inocente. Deus pode provar que eu sou inocente? Pode? Também não. Eu não posso provar que eu sou inocente. Sabe por quê? Porque eu sou culpado. Porque o ser humano, ele é culpado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. E agora? Então todos vão para o inferno. Vão sair. Como é que Deus pode me justificar então? A única forma que Deus tem para me justificar, irmãos, é como está escrito aqui, ó. Que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. A justificação tem que ser pela fé. Pela fé em quem?
sacrifício na cruz do Calvário. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Justificação. Como é que funciona isso? Deus não pode, de jeito nenhum, dizer o Isaías não tem culpa. Aliás, o Isaías é inocente. Tá? Deus não pode dizer, não, ele nunca pecou, nunca fez nada de errado. Porque para inocentar um réu, para inocentar, é preciso provar que ele não foi culpado. Não é assim? Um juiz que declarasse, um juiz que dissesse que um réu, ele, um bandido, um assassino, ele não fez a coisa, isso seria injusto. Deus não pode dizer assim, olha, o Cristo, ele nunca fez nada de errado diante de Deus. Satanás está lá acusando Deus. Olha aqui, o tanto de coisa de errado que ele fez. Ele vai mostrando uma por uma o que eu fiz de errado diante de Deus. Não? Do que eu deixei de fazer certo, do que eu fiz de errado, ele vai colocando tudo lá me acusando. Jesus disse, eu morri por ele. Ele é culpado. Jesus disse, mas eu, Jesus, sou inocente. Eu nunca peguei. Eu nunca errei. Eu nunca disse uma palavra torpe. Eu sou justo, eu sou perfeito. O que aconteceu? Deus, por sua graça e misericórdia, me levou a mim, réu, pecador, condenado, a crer em Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. Mas também ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma ou lançarei fora. Tá? Justificação significa declarar sem culpas. É uma declaração sem culpas. Por quê? Porque toda a minha culpa, toda a sua culpa foi lançada sobre Cristo Jesus. Ele nunca pecou, ele é inocente, ele é puro. Toda a minha dívida caiu sobre Jesus Cristo. Quando eu, pela graça, creio em Jesus Cristo como o meu Salvador, Deus toma aquele martelo e bate e diz assim, declaro sem culpa. Porque meu filho já pagou toda a culpa que ele tinha. Meus amados, este é o efeito do Evangelho na vida daquele que crê, na vida daquele que confia no Evangelho de Jesus Cristo. Vamos passar? Só um resumo de tudo aqui. Agora eu vou pedir que os irmãos leiam. Vamos lá, todo mundo. Eu peço a você que incline sua cabeça nesse momento. Ore ao Senhor Deus. Fale com Ele. Se você já creu no Evangelho, você agora tem uma grande responsabilidade. A responsabilidade de levar essa mensagem aos que ainda não creram, aos que ainda não ouviram. Talvez você diga, não, mas todos já ouviram a mensagem do Evangelho aqui em Castelhal. Não ouviram, não. Eu evangelizei o Senhor, lá em Domingo. Eu perguntei depois a ele, o senhor já tinha ouvido o Evangelho? Ele disse, pastor, desse jeito que o senhor falou, não. Infelizmente, meus amados, há muitos evangelhos que estão sendo pregados por aí fora, na mídia, em muitos lugares, nas igrejas, mas não é o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso também não tem produzido salvação nem justificação. Mas eu quero desafiar você que já confia no Evangelho, que já confia na palavra de Deus, a ser um mensageiro do Evangelho de Jesus Cristo, a levar o Evangelho de Cristo a outras pessoas, seus amigos, seus parentes que não têm Cristo,
do Evangelho não há salvação, não há perdão. O Evangelho tem uma origem divina, o Evangelho tem um conteúdo divino, que é o Filho de Deus. O Evangelho tem um efeito que não tem mais, que nem uma outra mensagem pode dizer. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo mundo. É a mensagem pela qual Deus leva a justificação ao pecador. Ele crê e é salvo. Mas se porventura você está conosco nesta noite aqui e ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, ainda não crê nesta mensagem do Evangelho, hoje, nesta noite, você poderá tomar essa decisão de receber Cristo como seu Salvador. Crer no Evangelho, crer no conteúdo do Evangelho, na mensagem do Evangelho. Você poderá levantar as suas mãos agora ou depois, começar com algum irmão aqui da igreja. Eles terão o prazer de iniciar mais detalhes da mensagem da palavra do Senhor, do seu coração. Deus e Pai, estamos convictos, certos, Deus, de que o Evangelho é a mensagem mais extraordinária do universo. Por isso nós já cremos nele. E assim, ó Deus, pela tua graça, recebemos a salvação e a justificação dos nossos pecados. Mediante o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a sua ressurreição dos mortos. Agora, Senhor Deus, abençoa-nos para que possamos também transmitir a outros que ainda não conhecem a tua palavra. E assim, Deus, podemos alcançar para Cristo os que ainda se encontram perdidos sem Deus e sem salvação. Continuamos orando as tuas bênçãos sobre a tua igreja aqui. O Senhor conhece cada uma das necessidades dos teus servos que hoje aqui chegaram. O Senhor conhece cada uma das necessidades, os problemas que porventura estejam enfrentando, que possam enfrentar confiados no Evangelho de Jesus Cristo, que possam enfrentá-los, meu Deus, sabendo que este mundo é passageiro, sabendo que os problemas deste mundo, os sofrimentos não são para comparar com a alegria por vir, com a alegria de ser revelada aos céus de Deus. Rogamos sinceramente as tuas bênçãos sobre o teu povo aqui neste lugar, esta igreja, Deus, possa crescer para a honra e a glória do teu nome, e ser recuperada também, Deus, de qualquer dificuldade que esteja enfrentando. Se nós oramos agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.